Queridos, graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para juntos partilharmos a palavra de Deus. Pedindo aos irmãos, desde já, sua atenção para que nós possamos meditar, refletir, analisar esse assunto que nós iremos trazer nesse momento. Espero que você esteja sendo edificado, fortalecido e alicerçado na sua fé em Jesus. Vamos hoje falar mais uma vez sobre escatologia, porém, dentro desse assunto de escatologia, nós iremos abordar o tema sobre teorias sobre o arrebatamento. Então presta atenção, pega teu caderno, tua Bíblia, anota, depois você mesmo poderá pesquisar e tirar suas próprias conclusões, tá certo? Primeira teoria sobre o arrebatamento é a teoria pré-tribulacionista, que ela é considerada a teoria mais correta e mais aceita no meio cristão, no meio evangélico, não é? A teoria pré-tribulacionista sustenta que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ok? Que nós temos falado durante todos os vídeos relacionados à escatologia. Segunda teoria é a teoria intertribulacionista, que é considerada, na minha opinião e na opinião da maioria dos evangélicos cristãos, essa teoria sustenta que a igreja passará pela grande tribulação e antes que chegue ao clímax da mesma, Cristo arrebatará sua igreja na metade da semana de Daniel, ou seja, 3 anos e meio. E essa doutrina, essa teoria da intertribulacionista, ela refuta os textos bíblicos que falam sobre o arrebatamento da igreja. Ela refuta os textos bíblicos que confirmam e afirmam que a igreja não passará pela grande tribulação. Por isso é importante que você anote. E um dos textos é 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, e Sonfonias, livro do profeta Sonfonias, capítulo 2 e versículo 3. A terceira teoria sobre o arrebatamento é a teoria pós-tribulacionista, que também é considerada falsa pela maioria dos cristãos. Veja bem, eu estou falando a maioria dos cristãos, porque ainda existe alguns cristãos que acreditam em algumas dessas teorias, como a segunda, que eu acabei de citar, a teoria intertribulacionista, e a terceira que estou falando, que é a teoria pós-tribulacionista, que também é considerada falsa pela maioria dos cristãos, principalmente os cristãos pentecostais. A teoria pós-tribulacionista sustenta que o arrebatamento acontecerá simultaneamente dentro de um só evento para concretizar a vinda de Cristo, refutando a teoria, desacreditando ou desfazendo ou não aceitando o texto bíblico de 1 Tessalonicenses, repetindo, 5:9 de 1 Tessalonicenses 1 e 10, Apocalipse 3:10 e Apocalipse 19:14. Eles acham que a vinda de Jesus ela acontecerá em um único evento. Eles não dividem a vinda de Jesus em 2 etapas, que é a epifaneia e a parousia, na qual nós já falamos nos vídeos anteriores, que é imprescindível
que você entenda bem esse assunto e esta divisão, não no mau sentido, mas uma divisão num bom sentido, de entender, né, os dois eventos que acontecerão na segunda vinda de Jesus, que está, já foi falado, já foi ensinado nos vídeos anteriores, tá certo? Para melhor compreendermos esse assunto, façamos uma pequena análise. Paulo nos diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses 3 e 4, né? Aqui está o cumprimento, agora o cumprimento deste versículo. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas, versículo 14 e versículo 15. Este exército falado em Apocalipse 19, 14, não é composto apenas de anjos, mas dos santos que constituem a esposa do Cordeiro, os amigos do esposo, né? Conforme diz no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 29. Então, fazendo uma rápida reprise do que nós falamos há minutos atrás, teoria sobre o arrebatamento. A primeira teoria é a pré-tribulacionista, que a maioria dos cristãos do mundo, a maior parte, considera essa teoria a correta, que sustenta que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Segunda teoria é a intertribulacionista, que a maioria dos cristãos considera falsa. Essa teoria intertribulacionista sustenta que a igreja passará pela grande tribulação antes que chegue o clímax, ou seja, a metade da grande tribulação, e aí, nesse clímax é que acontecerá o arrebatamento, não é? Desfazendo dos textos que citamos, né? Tessalonicenses 1:10, e 5:9, e Sanfonias 2:3. No caso, 1 Tessalonicenses. A terceira teoria é a pós-tribulacionista. Ele sustenta que o arrebatamento acontecerá simultaneamente dentro de um só evento para concretizar-se a vinda de Cristo, refutando também a teoria de 1 Tessalonicenses 5:9, 3:10, 19:14. Ou seja, essa teoria pós-tribulacionista, eles acreditam que a igreja vai passar por todo o período da grande tribulação e que só será arrebatada no final da grande tribulação, quando a epifaneia acontecer. Eles não conseguem associar o arrebatamento com a epifaneia. O arrebatamento é para a igreja e a epifaneia será para os judeus, para o mundo, quando Jesus retornará com os santos que foram arrebatados e com os exércitos celestiais para livrar a Israel da destruição final completa, não é? Essa é a epifaneia. A primeira, que será para a igreja, é a parousia. E Judas, verso 14 e 15, eles reafirmam, solidificam esse texto, essa argumentação. A quarta teoria sobre o arrebatamento é a teoria parcialista, que também é falsa. Essa teoria sustenta que o arrebatamento será parcial. 50% dos cristãos subirá e 50% não subirá. Essa ideia, ela é erroneamente baseada na parábola das 10 virgens, quando fala das 5 prudentes e das 5 loucas. Ou seja, essa teoria parcialista, elas dão uma interpretação a esse texto bíblico completamente fora da exegese bíblica, da hermenêutica e do contexto
histórico que Jesus usou para aludir, fazer uma comparação, um paralelo, um simbolismo com relação ao seu retorno para buscar a igreja. Portanto, essa teoria parcialista é falsa. Quinta teoria sobre o arrebatamento é a teoria simbolista, que também é falsa. Essa teoria sustenta que a palavra arrebatar não tem sentido literal, mas simbólico. Ou seja, o arrebatamento não irá acontecer, porque não existe a palavra arrebatar na Bíblia. Então, o que fala da volta de Jesus, da vinda de Jesus, é simbólico, não é? São pessoas que dizem que servem a Deus, dizem que acreditam em Deus, mas automaticamente não acreditam que a Escritura, a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ok? Então, diante dessas 5 teorias, nós iremos trazer aqui brevemente as razões que acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, que são algumas dessas coisas que já falei em vídeos anteriores. Mas como sempre tem pessoas perguntando, tendo dúvidas, mandando mensagens, ligando, eu vou refalar ou dizer novamente para os queridos algumas coisas que estão ligadas a essa razão, as razões que acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Nenhuma passagem bíblica declara explicitamente que a igreja passará pela grande tribulação. Israel, sim, está identificado com a tribulação, bem como as nações e os ímpios em todo o mundo, mas a verdadeira igreja não é mencionada em conexão com a grande tribulação. Por quê? Por que Israel está conectado? Porque é justamente no período da grande tribulação onde Deus irá tratar com os ímpios, com aqueles que abandonaram, com aqueles que se voltaram, que se rebelaram contra Deus e vai tratar também com a própria nação de Israel, não é? Então você pode anotar os textos, que é Daniel capítulo 12, verso 1, Sofonias capítulo 1, verso 15 ao 17 e Sofonias capítulo 2, verso 3. O livro do Apocalipse trata em geral dos últimos 7 anos do século atual. Presta atenção. O livro do Apocalipse trata em geral dos últimos 7 anos do século atual. A 70ª semana profética de Daniel, não é? É o capítulo 9, verso 27 do livro do profeta Daniel. O apóstolo João, tendo registrado sua visão de Cristo glorificado no capítulo 1 e das 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que representam a história da igreja universal, desde o Pentecoste até o arrebatamento. Ele, a partir do capítulo 4, João, a partir do capítulo 4, começou a revelar o que aconteceria depois destas coisas. Capítulo 4, verso 1 do livro do Apocalipse. Isto é, depois do período da igreja. Os capítulos 9 a 19 descrevem os tempos da grande tribulação. É significativo que em todo esse trecho da igreja, a igreja não é mencionada uma só vez, direta ou indiretamente. Então, a igreja não é mencionada durante esses capítulos 9 a 19 do livro do Apocalipse. No capítulo 4, os 24 anciãos sentados sobre tronos em volta do trono de Deus, como representantes da igreja arrebatada, já recebeu seus galardões e já se sentaram com Cristo em tronos, conforme Apocalipse 3 e 21. Portanto, tudo isso indica que durante a grande tribulação, a igreja estará com Jesus nos céus. E como vimos nas figuras que representam o arrebatamento, temos Enoque
o qual sempre foi considerado como um tipo dos crentes arrebatados antes da grande tribulação, pois a sua transladação deu-se antes do dilúvio, conforme está registrado em Judas, versículo 14 ao 16, e Gênesis capítulo 5, verso 24. No caso de Noé e Ló, sucedeu que Deus só fechou a arca depois que a família de Noé entrou, e só começou a chover quando Deus fechou por fora a porta da arca. Com Ló, ele destruiu Sodoma quando Ló havia saído dessa cidade. Assim, a grande tribulação só terá seu início quando a igreja for arrebatada. Certo? Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Essas são as razões que acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Aí vem a questão, arrebatamento. Quando ocorrerá o arrebatamento? É indefinido. Quanto ao tempo, Mateus 24 e 36, não sabemos nem o dia nem a hora. Não é? Será uma coisa iminente, nós não esperamos, conforme diz Atos 1 e 7. Os crentes, nós os cristãos, devemos aguardar a bendita esperança. Aguardarmos tranquilos, convictos, confiantes, firmes, abundantes, servindo a Deus com inteireza, com pureza de coração. Conforme diz Tito 2 e 13. Os crentes devem ser consolados, porque sabe que vai ser arrebatado, independente do que você sofra, do que eu sofra ou do que nós cristãos possamos sofrer. Nossa esperança é a sua vinda. Já diz o poeta, né? Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Não é? Os crentes devem negociar até a vinda do Senhor. Quando a Bíblia diz negociar, não está falando simplesmente do trabalho terreno, mas quando ele diz negociar, porque quem negocia trabalha, né? Está ativo, está ligado, está atento, ou seja, ele está falando de trabalho, de inteireza, de compromisso, não é? De dinâmica, porque o evangelho é dinâmico. É tanto que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16, porque o evangelho é poder de Deus. Não é? E a palavra poder no grego é dínamos. Então o evangelho é dinâmico, é ativo. E todo cristão ele deve ser ativo, dinâmico, para servir, para obedecer, para gerar outras vidas, para se comprometer e assim sucessivamente. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Precisamos continuar. O reino de Deus não para. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está simplesmente preocupado com o teu problema. Jesus está preocupado com a tua obediência, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Tu obedece e as coisas vão acontecer naturalmente na tua vida. Você lembra dos 10 leprosos? Quando chegaram para falar com Jesus, eles não podiam se aproximar de Jesus, então eles gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós somos leprosos. Jesus só disse uma palavra para eles: ide e apresentai-vos ao sacerdote. E dentro do contexto, não é, da história, daquilo que a Bíblia narra sobre os leprosos não podiam mais ter uma convivência social com a família ou dentro da sua comunidade onde nasceu. Eles viviam excluídos completamente. Mas debaixo da palavra que ele ouviu de Jesus, quando Jesus mandou eles obedecerem, irem se apresentar ao sacerdote, eles obedeceram. Eles andaram mais ou menos 67 quilômetros. Sabiam que eram leprosos, mas debaixo da palavra do Senhor Jesus, eles obedeceram. Não olharam suas condições
físicas, seu estado de saúde, não é? A rejeição que havia sobre eles pelo fato de eles serem leprosos. Simplesmente quando ele chega diante do sacerdote para se apresentar, eles estavam curados. Entendeu? Então nós não podemos nos ater aos nossos problemas, nós precisamos obedecer, independente do problema. Porque problema eu não vou deixar de ter, você não vai deixar de ter enquanto viver neste mundo. No mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, é ter ânimo. Porque diz o texto sagrado, 24:10 de Provérbios, se no dia da aflição, da dificuldade, tu te mostrar frouxo, tu terás pouca força. Então a gente tem que ter essa consciência da dinâmica do Evangelho, de que as dificuldades vão surgir, os problemas vão surgir, mas o Evangelho, a dinâmica do Evangelho diz: prossiga, vá em frente, não pare, porque o teu alvo é o reino de Deus, é a vida eterna, é a salvação. Deixando de lado o que você sente, ou as suas ideologias, ou as suas vãs filosofias, conforme Paulo diz na carta a Timóteo. Deixa de lado, foca na palavra, foca no reino, foca em Deus, foca na cruz de Jesus, a qual ele morreu por você, para perdoar os seus pecados, sarar a sua vida, lhe purificar com o seu precioso sangue, escrever o teu nome no livro da vida, e no dia glorioso, se ele vier e nós estivermos vivos, seremos arrebatados. Mas se ele, enquanto ele não vier, ele nos chamar, nós precisamos estar prontos, não é? Então, dando sequência a esse assunto, os crentes devem estar vigiando pela sua vinda, conforme 25:13 de Mateus. Aí vem, o que é o arrebatamento? O que é? É a vinda de Jesus para levar a igreja. João 14:3. É a partida da igreja da terra para o encontro com Jesus nos ares. Terceiro, é o mistério da redenção do nosso corpo. O nosso corpo vai ser completamente redimido. Amém? E trazendo uma observação para nós finalizarmos, o arrebatamento é o começo de uma série de acontecimentos. Todos os que estão incluídos sob o tópico geral da segunda vinda de Cristo. Entenderam? Vou repetir, essa é uma observação. O arrebatamento é o começo de uma série de acontecimentos. Todos os que estão incluídos sob o tópico geral da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus voltar, vai iniciar-se um novo período sobre toda a humanidade. Por quê? A igreja foi tirada. A igreja foi arrancada, foi arrebatada. Então a terra, todos os seres humanos vão entrar em um novo estágio de vida. Não para melhor, é evidente. Para bem pior. Se hoje está ruim, imagine depois que a igreja for tirada da terra, o tesouro de Deus for tirado da terra. Porque a única coisa que impede Deus de uma forma definitiva de destruir esse mundo é a igreja. E o exemplo disso, como a gente citou há minutos atrás, é Ló. Sodoma e Gomorra só foi destruída depois que Ló saiu. O dilúvio só aconteceu depois que Noé entrou na arca. E assim sucessivamente. Amém? Então, leiam a palavra, leiam a Bíblia, orem, consagrem-se, jejuem, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, com sabedoria, com entendimento, mostrando as verdades sagradas. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Porém, não lance pérolas aos porcos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não deixe de contribuir com esta obra. Venha assistir os nossos cultos através do Instagram da igreja. É @IBM Missionária Alianca. Entre no Instagram da nossa igreja, assista lá os nossos cultos que ficam lá registrados no IGTV. Venha contribuir com esta obra. Querendo nos visitar, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. E esse que vos fala é o pastor Silvio Vieira, pastor presidente desta igreja, Igreja Batista Missionária,
juntamente com uma comissão de pessoas maravilhosas que trabalham aqui conosco no desenvolver, no desenrolar desse ministério, cuidando desse aprisco a qual Deus colocou em nossas mãos. Lembrando que o aprisco e as ovelhas são do Senhor Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz por eles. Foi Jesus que perdoou os pecados deles. Foi Jesus que os lavou com o seu sangue. E foi Jesus que escreveu o seu nome, o nome deles, no livro da vida. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.